Aí, alguém fala alguma coisa, por favor? Tá ouvindo? Ah, agora eu tô ouvindo. Agora Bom, sim, gente. excelente. Bom dia. Todos felizes nesse sábado de manhã? Vamos, pessoal, cadê a animação aí da galera? Cadê os bom dia Bom no chat? dia. Oi, bom dia, Vitória. Quem que tá na conta do Pedro hoje? Sou eu, amiga. Yara, eu te dei bom dia. Oi, Yara! Bom dia! Respondeu, eu falei, acho que ela tá brava comigo. Eu não te ouvi, amiga, desculpa. Eu imaginei, imagina. Hoje eu sou o Pedro Verso, gente. Nossa, gente, sim, cada dia um Pedro Verso diferente. Até eu já fui um Pedro Verso. Eu também. Inclusive, acho que semana que vem eu vou ser de novo Pedro Verso. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje, o Núcleo de Geografia tem o prazer de apresentar uma aula muito bem preparada sobre um tema que cai muito no vestibular e que está relacionado com todos os temas que a gente já estudou até hoje, mas mais do que isso, está relacionado com os temas de história e vai ser muito importante essa aula. Ok, pessoal? Ela será dada por mim e pela Laura. A Laura faz relações internacionais, então ela é a pessoa preparada para dar essa aula, ok, pessoal? Então, vamos lá, né? Bom, pessoal, quando a gente começa a falar de geopolítica, nós vamos entender que existem uma série de confrontos entre populações, entre comunidades, e precisamos entender há quanto tempo esses conflitos, essas relações entre essas sociedades, entre essas comunidades, provocou embate entre disputas, né? Vamos pensar. Se a gente olhar a etimologia da palavra conflito, ela vem de choque, embate, combate. Se a gente for pensar desde a evolução da nossa espécie como o Homo sapiens. Se a gente voltar lá 7 milhões de anos atrás, com nossos descendentes em comum com os macacos, né, os símios, a gente vai ter um desenvolvimento desses conflitos. E esses conflitos vão ocorrer das mais diferentes formas. Vão envolver disputa por territórios, disputa por comida, disputa por também poder, fora outras coisas, e cultura também. E geralmente, pessoal, esses conflitos eles podem ocorrer tanto internamente a uma sociedade e também como externamente. Por exemplo, a gente tem problemas relacionados à divisão de poder interno dentro de um país, podendo gerar guerras civis. A gente tem conflitos externos que são vinculados muitas vezes essas disputas, né, entre potências, né? E sempre esses conflitos vão ter uma causa e uma consequência, né? Geralmente é para buscar recursos minerais naturais, seja para você sobreviver, para você se instalar naquela região e ter capacidade de produzir tudo aquilo que você precisa para sua sobrevivência, né? E querendo ou não, esses conflitos eles vão gerar uma série de mudanças, né? Transformações que são sentidas e tem um reflexo muito grande na nossa sociedade, né? A gente vai ver que o homem, o ser humano, né, o Homo sapiens, ele não é o único indivíduo que tem a capacidade de produzir ferramentas e utilizar essas ferramentas a seu favor, mas ele utiliza essas ferramentas para provocar essas mudanças, né? Bom, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó, da utilização, para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz que a gente utiliza esses materiais. Olha, usando uma ponta de sílex aí, ó, para produzir flechas, para produzir artefatos, né? Bom, aí a pedra lascada, a gente tem também mais uma ferramenta composta aí, no caso, por um braço de madeira e a ponta de pedra. E você tinha esse material que era usado desde para cavar, desde para abater animais em guerras, né, em conflitos. Olha aí, aí a gente já passa para a Idade do Bronze, a gente percebe que aqui ó, opa, na ponta
da arma ela é feita de cobre, né? Ou seja, a gente já está utilizando um metal, né? A gente está extraindo o metal, a gente está fundindo o metal e transformando ele numa ferramenta com um avanço tecnológico, né? Bom, eu trouxe essa imagem aqui, que é do filme 2001, Odisseia no Espaço, que nessa cena ele mostra como ocorre o primeiro contato de um primata com o desenvolvimento de uma ferramenta, né? No caso, ele utiliza um osso quebrado para abater, né? Para subjugar o outro macaco aí que está, no caso aqui, no chão, né? E ele utiliza essa ferramenta, esse osso, como um poder, como se fosse um bastão, e a partir desse bastão ele vai ter uma influência ali, ele vai conseguir definir quem que vai tomar água naquela região, quem que vai consumir tudo, ok? Bom, nós vamos ter uma série de conflitos geopolíticos, né, pessoal, em todo o mundo. Se vocês perceberem, a gente tem uma grande quantidade de mortes nesses conflitos, não é mesmo? E essas mortes, elas chegam a casa de mais de milhões de pessoas, né, pessoal? E se vocês derem uma olhada, elas estão em países que tem uma dificuldade em lidar com alguns processos institucionais, não é mesmo, pessoal? Olha ali a quantidade de conflitos que a gente vai ter. E a gente vai ter por disputas territoriais, disputas étnicas, disputas religiosas, disputas naturais, movimentos separatistas, ok? Guerras civis ou conflitos interestaduais. Ok? Olha aqui os principais exemplos. A gente tem México, Colômbia. Colômbia a gente também tem aqui a República Democrática do Congo, Sudão, que passou por uma recente independência, não é? Do Sul e do Norte. A gente tem o Afeganistão, que está muito na mídia, a Indonésia, Filipina, Mianmar. E se a gente for analisar muito bem esses conflitos geopolíticos, eles envolvem praticamente todo mundo, porque é muito difícil um país ele fazer fronteira com vários outros e não ter disputas territoriais, uma vez que a gente vai ter regiões que têm diferenças culturais, por exemplo, duas etnias, às vezes até mais, ocupam o mesmo espaço, numa mesma região e lutam pela sua autoproclamação, não é? Bom, pessoal, agora eu vou passar aqui. Calma aí, deixa eu falar umas coisas aí. Uhum. Então, algumas coisas aqui que o Ziggy já começou o raciocínio, né? Tipo, reparem que nesse mapa que a gente trouxe, tipo, os países que têm algum conflito geopolítico, eles não são países europeus, não são países ricos, né? Eles são países da periferia do globo. Então, você tem lá, tipo, na África, no Oriente Médio, na América Latina e no Sudeste Asiático. E isso não é por acaso, gente. Isso acontece porque a maioria dos conflitos geopolíticos que acontecem até os dias de hoje, eles são decorrentes da exploração, do imperialismo que esses países sofreram anteriormente, quando eles foram colonizados pelas grandes potências, etc. E esse legado da colonização, ele causa até os dias de hoje instabilidades geopolíticas, instabilidades institucionais, que fazem com que esses países passem por conflitos na atualidade. A gente tem também os estados falidos, né, que a gente chama, que é quando um estado ele não tem instituições que funcionam e quando o próprio estado não tem um funcionamento para garantir proteção para a sua população, e daí vira uma guerra civil. E daí lá embaixo aqui eu coloquei, tipo, porque pode ser guerra civil ou conflitos interestatais. A guerra civil, ela é quando acontece dentro do mesmo país, assim, duas forças dentro do mesmo país entram em guerra. Mas por que ela é considerada um conflito geopolítico? Porque uma guerra civil, ela pode muito facilmente se propagar para o exterior e afetar os países da região. Então, ela tem um potencial de se tornar muito danosa também para todo o sistema internacional. Então, as guerras civis, elas também são consideradas conflitos geopolíticos. Algumas coisas aqui. Acho que é importante ressaltar, assim, do que o Ziggy falou, que diferença étnica é diferente de diferenças religiosas, né? Os conflitos não necessariamente é a mesma coisa. Tipo, a etnia, ela pode englobar a religião ou não. Você pode ter pessoas da mesma religião, mas de etnias diferentes. Isso é uma coisa que vai ficar um pouco mais claro
mais para frente nos próximos slides. E só para esclarecer um pouquinho assim, tipo, o que são os movimentos separatistas? São quando uma porção de um território que abriga um determinado número de pessoas que tem uma determinada etnia, ela quer se separar do estado que ela pertence atualmente e formar um estado novo, porque ela acredita que ela reúne as capacidades não, é tipo, as características culturais suficientes para formar um estado só dela e não fazer parte de um estado maior, assim. E isso geralmente dá problema, porque na maioria dos casos, o estado ele não quer abrir mão dessa parcela de território. Então, os movimentos separatistas, eles acabam por virar também conflitos geopolíticos. E daí, eu acho que é isso, assim, só para fechar um pouco essa introdução e vocês terem na cabeça, assim, mais ou menos o que é isso que a gente vai estudar, né? Tipo, os conflitos geopolíticos, eles vão ser sempre choques de interesses, né? De diferentes interesses de diferentes países. E aí tem uma frase muito legal também, que é de um ex-militar que falou, que chama Clausewitz, ele era da França, eu acho, que ele fala que a guerra é a continuação da política, só que por outros meios. Então é por isso que a gente tem conflitos armados até os dias de hoje, entendeu? É uma coisa natural da natureza dos estados, e é isso. Eu acho que agora pode passar, Ziggy. Bom, aí, você quer falar só os exemplos? Pode falar você. Não, vai lá, fala você, depois eu falo. Bom, a gente vai ter alguns exemplos de conflitos, né? Vocês vão perceber que se nós fôssemos colocar todos os conflitos que ocorreram ou que ocorrem, fica um pouco muito longa a aula, né? E também pormenorizar eles. Bom, a gente tem um dos principais aqui, que é a Guerra da Síria, que ocorre desde 2011 até hoje. A Guerra da Síria, nossa, é complexo essa questão, porque a região da Síria passou por ocupação tanto da Inglaterra, e depois foi dividida pela França também. Aí tem a formação dos estados, aí você vai ter o Estado Islâmico, aí você vai ter influência dos Estados Unidos, da Rússia na Síria. E olha, pessoal, já faz 10 anos que nós temos essa guerra. Bom, temos que também a questão da Israel e Palestina, né? Que olha o tempo da duração dessa guerra. Na verdade, esse conflito é quase um genocídio da população da Palestina, né? Infelizmente, ela segue ocorrendo, né? Das mais diferentes formas, desde não imunizar a população da Palestina, da faixa de Gaza e da Cisjordânia, né? Até a instalação de uma série de comunidades de Israel nas áreas, né? Bom, a gente tem a guerra do Iêmen também, uma importantíssima, que continua existindo até hoje. Temos a guerra do Mianmar também, que ocorre por diferenças religiosas. A gente tem movimentos separatistas, por exemplo, que ocorrem lá na Espanha, né? A Espanha é uma junção de alguns reinos, né? E esses reinos, eles alegam uma soberania interna, sabe? Por ter uma cultura diferente, uma religião diferente, muitas vezes. Eles querem a independência, né? E lutam muitas vezes por isso, chegando até a promover atentados, como já ocorreram na própria Espanha, assim como na Irlanda do Norte, né? Que também a situação é bem difícil. Bom, temos a questão da Crimeia também, não é? Que colocou recentemente a Rússia e a Ucrânia de certa forma, em um conflito, né? E mostrou também uma certa oposição, não é, entre a Rússia e a OTAN, né? Que estava muito preocupado, uma vez que a Rússia ela anexa a Crimeia por meio de um plebiscito da população, que fala em sua maioria russo é de origem eslava. Eles anexam a Crimeia, e dessa forma eles ficam com uma base de Sebastopol, que fica lá na Crimeia, que é assim, uma saída para o Mar Negro, tem uma importância assim, gigantesca. Temos também a questão da Caxemira ali, que fica entre a Índia, Paquistão, e quem está envolvido também na questão da Caxemira é a China. Os 3 estados, eles reivindicam essa posição ali, e gera muito conflito, né? A Índia e o Paquistão já não tem nem o que falar, que um fica ameaçando o outro. E a Índia tem artefatos nucleares, e isso
gera uma instabilidade muito grande naquela região ali da Ásia. Você tem mais algum apontamento, Laura? Não, acho que é isso, assim, e só para esclarecer, os 4 primeiros são conflitos étnico-religiosos, assim, né, falando muito, como é que fala? Genericamente, esses são étnico-religiosos, os 2 de baixo são movimentos separatistas, e os últimos são por questão territorial. E daí, acho que, assim, né, uma coisa que é legal falar, vocês percebem que pelo menos aqui nos primeiros, né? Tipo, a maioria das datas, assim, tipo, são muito recentes, né? Tipo, os 4 primeiros aqui, tipo, persistem até hoje. Guerra na Síria, super recente, começou em 2011, e Guerra do Iêmen também em 2014, foi, tipo, ontem, né? E daí isso já era, tipo, o tema do nosso próximo slide. Você pode passar, Dudu. Laura, Oi? você disse que os 4 primeiros são o quê? Etno-religiosos? Tipo assim, muito genericamente são conflitos étnico-religiosos que também envolvem território, mas a questão principal deles é realmente essa diferença em questão da cultura, assim. A gente acaba tendo uma sobreposição de problemáticas, não é? Você tem que lidar com a questão de fugir de conflito, seja religioso, seja étnico, aí você precisa da questão territorial, aí você precisa de abrigo, então é bem complexo, né, pessoal? A gente vai falar deles também, viu? Alguns a gente vai abordar mais profundamente aqui na aula ainda. Mas então, é isso, né, gente? Uma coisa que é importante falar. Vocês devem ter percebido lá, né, que tem muitos conflitos que acontecem atualmente, tipo, a gente tem guerras acontecendo atualmente, pessoas morrendo atualmente por conta desses conflitos. E daí você deve ficar se perguntando, né, tipo, não era o papel da ONU impedir que essas guerras acontecessem, né? E por que elas ainda acontecem? Então, vamos lá, gente. Tem na ONU esse Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é um dos órgãos mais importantes da ONU, que ele lida justamente com essas questões dos conflitos internacionais. O objetivo dele é garantir a segurança do sistema internacional e meio que evitar as guerras, né? Só que o que acontece? Esse conselho, ele é o único que tem caráter mandatório na ONU, ou seja, as resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, elas têm caráter mandatório, ou seja, os estados, eles são meio que têm uma força vinculativa maior para que eles façam o que aquela resolução está falando para eles fazerem. E é o único órgão da ONU que pode aprovar intervenções no território de outros países. Então, assim, se você lá tem o seu exército e você invade algum país, isso é super ilegal nas leis internacionais, e a única forma que isso vai ser legal é se você tiver uma aprovação do Conselho de Segurança para fazer isso. É a única maneira que você pode invadir o território de um outro país, ou seja, tipo, o CSNU te dá a permissão ou não de você fazer guerra. É basicamente isso. O que acontece com o CSNU? Ele é composto por 15 membros, sendo 5 deles membros permanentes e 10 membros rotativos. Os membros permanentes são esses aqui que estão em laranjinha. Tá vendo? Tipo, isso aqui é como se fosse uma mesa do CSNU, e daí esse aqui que estão em laranjinha, China, França, Rússia, o Reino Unido e Estados Unidos, são os 5 membros permanentes que detêm o poder de veto do CSNU. Por que são essas 5 potências aqui? Porque foram meio que as potências que, entre aspas, ganharam a Segunda Guerra Mundial. Por isso que a Alemanha não está aí, por exemplo. E daí, enfim, tem essa construção histórica aqui dos membros permanentes do CSNU. E daí, beleza, eles detêm o poder de veto. Só que o que acontece? Esse poder de veto, ele é meio que usado de uma forma para fazer com que o CSNU aprove somente aquelas resoluções que sejam de interesse dos membros permanentes. Mas então, vamos lá, por que o CSNU ele não consegue impedir as guerras de acontecer? Tem alguns motivos principais. O primeiro de todos, um dos mais importantes, é que, assim, é muito importante que vocês entendam que a ONU, ela não é um órgão supranacional. O que isso significa? Ela não é um órgão que está acima dos estados e daí ela manda em todos os estados. Não é assim que acontece. A ONU, ela está lá para tentar remediar e para tentar coordenar os estados.
mas todos os estados, eles agem da maneira que eles acham que eles têm que agir e não tem nenhum poder superior a eles que obrigue eles a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, as resoluções da ONU e as resoluções do Conselho de Segurança não são obrigatórios. Tipo, o Conselho de Segurança vai fazer uma resolução lá falando que tal país tem que retirar as tropas daquele território para não ocorrer uma guerra e garantir a segurança. Beleza, só que o Estado de saúde, só que o Estado ele não é obrigado a fazer isso. E se ele não fizer, tipo, não tem nenhum poder superior que vai punir ele por ele não ter feito, e etc. Então, tipo, na verdade, é meio que errado a gente meio que responsabilizar a ONU e o CSNU por impedir que as guerras aconteçam, porque, na verdade, esse poder está na própria ação dos estados. São os próprios estados que deveriam decidir respeitar as regras do CSNU para evitar as guerras. Mas não necessariamente isso acontece. Às vezes acontece, em alguns casos não acontece. Então, esse é um dos principais motivos, assim, por que a gente ainda tem guerras hoje em dia, e mesmo com a ONU existindo e estando lá para tentar remediar os conflitos e evitar que maiores tragédias aconteçam, né? O papel da ONU é mais, tipo, tentar evitar o impacto humano dos conflitos e tentar encontrar soluções diplomáticas para eles, do que efetivamente evitar que eles aconteçam, porque eles vão acabar acontecendo, e isso é algo natural do sistema internacional que a gente vive, e não tem muito o que fazer a respeito. E a segunda questão de por que o CSNU ele não é tão efetivo assim para impedir as guerras, é justamente por conta desse poder de veto. Quando um desses países decide vetar alguma resolução, ela não passa, ela não pode ser aprovada e ela não vai acontecer. Então, é muito fácil. Se você tem um interesse e você quer defender esse interesse, é muito fácil você fazer com que o seu interesse seja protegido, sabe? Porque se você é um das cinco cadeiras permanentes. Porque você pode vetar qualquer intervenção que você acha que não é favorável aos seus interesses. E isso é uma coisa que acontece muito na Guerra da Síria, por exemplo. Por que a Guerra da Síria se perpetua até os dias de hoje, né? Porque, de um lado, você tem os Estados Unidos, que protege os grupos armados da Síria, no CSNU, e do outro lado você tem a Rússia, que protege o governo sírio, também no CSNU. Então, qualquer intervenção de tipo, qualquer resolução de tipo, vamos intervir no estado da Síria e, sei lá, parar o conflito, não vai passar, porque a Rússia está lá e a Rússia tem poder de voto, e a Rússia protege o governo da Síria, entendeu? Então, é basicamente isso, assim. O poder de veto é uma coisa que faz com que fique muito instrumentalizado de acordo com quem é poderoso lá no Conselho. E daí é isso, né? A gente já passa para o próximo assunto que a gente vai falar agora, que é justamente a Guerra da Síria. Aí pode Gente, oi. Se, por exemplo, algum país ele não acata o que foi conversado aí nesse conselho, acontece alguma coisa com ele? Porque teve uma coisa que os Estados Unidos mandou tropa para, sei lá, algum lugar, mesmo não tendo passado pelo conselho, não tem? Uma coisa assim? Exatamente, Gabriela. Isso foi uma ótima coisa de você ter trazido, que é o seguinte, como a gente falou, o CSNU, ele é um órgão muito importante, ele é internacionalmente respeitado, só que ele não pode obrigar os estados a fazer tal coisa. Então, se um estado ele vai contra alguma resolução do CSNU, ou se ele faz uma intervenção militar em um outro país sem autorização do CSNU, o que acontece? Tipo, ele não pode ser punido, tipo, ele não vai sofrer uma punição, ele não vai ir preso, justamente porque não tem ninguém maior que ele para punir ele. Só que o que vai acontecer? Ele pode perder legitimidade internacional, ele pode causar instabilidade internacional, ele pode causar um conflito nas leis internacionais. Tipo, toda a comunidade internacional vai ver que ele desrespeitou o CSNU, isso é uma coisa ruim para o país, entendeu? Então, assim, você não tem uma punição certa para um país que realiza intervenção militar sem a aprovação do CSNU, mas só que você tem uma série de implicações negativas que vem a isso. O caso dos Estados Unidos, uma coisa que é importante ressaltar, tá? Depende muito de qual que é o país. Tipo, o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi contra o Conselho de Segurança na guerra do Afeganistão.
Ele invadiu o território estrangeiro sem a aprovação do CSNU. Mas aconteceu alguma coisa com ele? Não aconteceu. Por quê? Porque quem que vai tentar punir os Estados Unidos? Tipo, o país é o país que financia a ONU, sabe? E daí realmente não tinha muita coisa para fazer. É um país que tinha poder de veto. Então, tipo, por isso que a gente fala que é realmente muito instrumentalizado, sabe? E é realmente os estados soberanos que decidem como que vai ser, se vai ter conflito, se não vai ter. Tipo, real que não cabe muito à ONU. Cabe muito mais às ações dos próprios estados, entendeu? Ah, entendi. Então, a única coisa que pode acontecer é o país ser cancelado. É, basicamente isso, o país ser cancelado. Se você for aos Estados Unidos, é basicamente isso. Todo mundo vai ver que você meio que foi contra as leis internacionais, mas agora, se realmente vai acontecer alguma coisa com ele, não vai acontecer. Mas aí agora, vamos lá, se fosse um outro país que fizesse isso, se fosse tipo, não sei, a Polônia que fizesse isso, se fosse a Venezuela que fizesse isso, daí ia ter uma reação um pouco maior. Justamente por quê? Porque é interessante aos Estados Unidos meio que a condenação da Venezuela frente à comunidade internacional. Então é muito um jogo político, sabe? Ah, entendi. Muito obrigada. De nada. Então é isso, pode passar. Só acrescentar que existe aquela questão também dos países poderem entrar no Conselho de Segurança, né? E isso busca uma certa forma, por exemplo, o Brasil ficava desesperado para fazer parte, o Lula tentou de várias formas fazer com que o Brasil fosse inserido no Conselho de Segurança, mas não virou. Infelizmente não virou. E aí, como a Laura falou, né? Você vê que mais uma vez o destino não, porque a ONU realmente não tem esse poder, igual a Laura falou, de decidir as coisas. Ela serve meio como um parâmetro, né? Mas você fica ali refém dos Estados Unidos, mais uma vez da Inglaterra, né? Que durante a divisão do mundo colonial, né, dividiu totalmente a África sem levar em consideração os países e as suas etnias e suas religiões, entendeu? Simplesmente pegou e fez fronteiras quadradas ali e estabeleceu isso para si, o território. Isso também gera uma série de conflitos, né? Porque você tem a definição de um território por um agente externo que não vive aquela realidade, e aí você vai ter toda a população naquele local descontente, né? Que muitas vezes vai obter alguma forma de lutar contra esse tipo de ocupação, né? Por exemplo, a luta contra a ocupação da Síria da União Soviética, ou a luta do próprio Afeganistão contra os Estados Unidos também. Aí agora, pessoal, falando um pouquinho sobre a guerra da Síria, tipo, a gente escolheu 2 dos conflitos que a gente apresentou para vocês para falar um pouco mais a fundo na aula. Um é a guerra civil da Síria. E o que acontece, né? Eu acho que esse é um bom exemplo porque é uma questão muito atual, tipo, inclusive esse ano, em 2021, teve uma implicação em relação a uma fronteira da Síria que ia abrir, não ia abrir. Então, como aconteceu coisa recentemente, a gente acha que é uma coisa que pode cair no vestibular no fim do ano, sabe? Porque o vestibular adora fazer isso, tipo, ver o que está acontecendo na notícia, ver o que teve de atualização em algum conflito internacional e daí cobra esse conflito na prova, sabe? Então, a gente escolheu a guerra da Síria para falar na aula de hoje. E daí é o seguinte, tipo, resumidamente, assim, falando os pontos principais para vocês. É um conflito civil, e foi um conflito civil muito devastador, assim, em termos humanos. Acho que foi um dos maiores deslocamentos de refugiados que a gente teve na história. Acho que vocês devem ter visto isso na aula sobre imigração, né, Ozigui? Foi você que deu? Imigração? Uhum. Vocês falaram, né, provavelmente sobre imigração e tal, dos refugiados sírios, que inclusive deu um puta de um problema em relação à Europa, né, que a Europa estava recebendo muitos refugiados sírios e teve uma onda de xenofobia, e enfim, e daí é um conflito muito relevante, assim, pra gente. Daí vamos lá, tipo, explicar sucintamente, assim, o que começou a acontecer na Síria, né, tipo, o conflito da Síria, ele teve início na Primavera Árabe, com uma insurreição contra o governo do Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad, ele é um ditador
que ele assumiu o poder, tipo, do pai dele. O pai dele era também, estava no poder na Síria, e depois ele assumiu o poder do pai, então ele não foi eleito democraticamente. E daí começaram a surgir na Síria alguns grupos democráticos que queriam derrubar o governo e instaurar uma democracia liberal na Síria, né? E daí o governo reprimiu fortemente esses manifestantes, e então começou todo o conflito, assim, né? Que acontece, tipo, além dessa luta pela democracia na Síria e contra o governo do Bashar al-Assad, a gente tem esses grupos armados, né? Esqueci de falar que eles são grupos armados, tá? Depois de um tempo de apenas manifestantes, eles se tornaram grupos armados que são financiados pelos Estados Unidos. E a gente tem o Estado Islâmico também, porque nessa região do Oriente Médio tem uma presença do Estado Islâmico, que se aproveitou da insurgência desse conflito para tentar dominar o território. Então, ele também luta contra o governo da Síria, porque ele quer derrubar o governo e assumir aquelas terras. E a gente tem também os curdos, que é uma questão de separatismo. Então, repara, tipo assim, que foi aquilo que o Ziggy falou, né? Tem uma sobreposição de várias questões dentro do mesmo conflito. A gente tem forças armadas que querem derrubar o governo para instalar a democracia, financiadas pelos Estados Unidos. A gente tem grupos armados do Estado Islâmico que querem derrubar o governo, mas para tomar o território. E a gente tem os curdos, que também querem derrubar o governo, mas eles não são aliados nem dos democráticos e nem do Estado Islâmico. O que eles querem é se separar da Síria e formar o Kurdistão, que seria um estado dos curdos, entendeu? Então tem esse movimento separatista. E daí o que acontece? A gente tem um grande conflito aí, porque além dos Estados Unidos continuar financiando e dando armas para esses grupos armados lutar contra o governo, a Rússia é uma potência internacional que apoia o governo da Síria e vai continuar apoiando, tipo, sempre apoiou desde a década de 60 e vai continuar apoiando o governo da Síria, e é por isso que o governo não cai, porque ele tem apoio internacional de uma grande potência que tem o poder de veto no CSNU. Então, basicamente, o que acontece na Síria é isso, tipo, é um grande conflito muito complexo com vários lados, né, várias forças que lutam, e daí toda essa área ela virou uma zona de guerra, assim, a gente tem bombardeios e ataques todos os dias, a população da Síria sofre muito, mais da metade da população teve que se deslocar, teve que sair do país de algum jeito para tentar sobreviver, e é uma crise humanitária gigantesca, assim. E o CSNU, ele se mostra incapaz de aprovar resoluções que realmente vá dar algum impacto efetivo para encaminhar para o fim desse conflito. Justamente porque no CSNU a gente tem tanto os Estados Unidos quanto a Rússia com poder de veto. Então não vai passar nenhuma resolução que seja ao contrário ao interesse das duas. E daí isso é um dos maiores problemas assim que a gente tem, um dos maiores conflitos atualmente. Não sei se deu para entender, não sei se eu expliquei direito. Se vocês quiserem que eu explique melhor, eu posso tentar de novo. O que vocês acham? Não, eu acho que ficou bom, Laura. Dá para entender. Assim, é muito difícil. É muito complicado. Sendo bem sincero, é difícil até para nós. Toda vez nós temos que estudar, porque pensa, é um conflito que, pessoal, a Síria vive em estado de emergência desde 1962. Então aí entra aquela questão que a Laura falou. A Síria serve como um palco do mundo, para a força da Rússia e a força dos Estados Unidos. Eles nunca duelam entre si, impressionante, né? Eles não têm guerra entre eles, só no território dos outros, né? Eles fazem um caos. Aí fica essa disputa, e aí, pessoal, vocês vão ver essa sobreposição do avanço e recuo de algumas organizações aí, Estado Islâmico, do próprio governo, o Kurdistão, tá entendendo, pessoal? Eu acho que é basicamente isso. E a Síria continua com esse problema, e é extremamente difícil de pensar como isso vai ser resolvido, uma vez que esse conflito, de certa forma, ele é exportado para todo o Oriente Médio, porque a influência do Estado Islâmico está presente em vários países, sem falar da questão religiosa, que vai separar diferentes seitas, não é? Bom, vamos lá então. É isso. Agora vamos lá. Essa questão, gente, também é uma situação muito, muito complexa. Tipo assim, só para vocês terem uma ideia,
eu tenho uma optativa no meu curso que eu faço, que é uma disciplina inteira só sobre questão Israel-Palestina. E, tipo, falta coisa para falar ainda depois. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, de que é uma questão muito complexa, que dura muito tempo, mas a gente vai tentar falar aqui para vocês os pontos principais, assim, e os pontos que mais caem no vestibular, né? E por que a gente escolheu esse conflito também? Além de por ele ser muito importante, esse ano a gente teve um momento, em maio de 2021, que a questão Israel-Palestina estava em todos os noticiários, porque teve uma escalada da violência lá, teve um conflito armado na faixa de Gaza. Então, é uma questão que está muito relevante e que eu tenho certeza que vai cair em algum vestibular no fim do ano. Tipo, quase certeza que a FUVEST vai colocar algo de Israel-Palestina. Então, vamos lá. Tipo, a gente vai tentar traçar aqui as linhas principais para vocês entenderem o conflito e entenderem como que é a violência que está acontecendo lá agora e conseguirem explicar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que estabelecer, tipo, onde que é, né? Tipo, é um conflito, assim, ele não é a região da Palestina aqui, tipo, o senso comum pode falar que é um conflito territorial, mas ele não é apenas um conflito territorial e também não é apenas um conflito religioso. É uma questão muito mais a fundo do que isso. Essa partezinha da Palestina, ela fica lá no Oriente Médio e é uma terra sagrada para duas religiões, para os árabes, muçulmanos, islâmicos, e para os judeus, que é Jerusalém. Que gente, eu não sei dizer o que é, eu acho que foi a terra que Jesus Cristo nasceu, alguma coisa assim. Aqui, você sabe o que é? Na verdade, é a terra dele. Dizem eles que são a terra deles. A Palestina era a região ali que estava sob... que passou por domínio, gente, da antiguidade. Então, a gente tem o avanço ali do pessoal desde o Império Romano, aí você entra na parte, questão até do Egito, a perseguição que os judeus sofreram. E aí os judeus, eles precisavam criar um Estado e falaram assim, a gente... a nossa religião foi fundada lá, a origem é lá, então a gente vai literalmente expulsar quem está lá. Não funciona. E, ó, gente, é o seguinte, tipo assim, vamos lá, pro início do processo, né? O que é essa questão Israel-Palestina? Ela é justamente o que o Ziggy está falando, tipo, é o empreendimento colonial do Estado de Israel sobre o território da Palestina e sobre o povo palestino também, porque já tinha um povo palestino árabe morando lá na Palestina há muitos anos, ligado à terra, e que agora estão sendo expulsos dessa terra que é deles. E daí, vamos lá, né? Essa crença da construção do Estado de Israel e do direito de retorno à Terra Sagrada, ela chama sionismo. E os pressupostos sionistas são a crença de que o povo judeu ele tem um direito sagrado de retorno para essa terra, justamente, e que eles têm que criar um Estado judeu, reunir todos os judeus que estão dispersos no mundo e ter um Estado só deles nessa terra sagrada, que é a Palestina, que é Jerusalém, né? Terra Santa, que eles chamam. E daí o que acontece? O sionismo, ele ganha força depois da Segunda Guerra Mundial, porque depois que teve o Holocausto, teve uma certa... como é que fala? Acho que uma união até por parte tipo assim, dos judeus, né? Não só dos judeus, mas de toda a comunidade. De certa forma, houve uma seletividade, porque... ocorreu uma série de genocídios na Segunda Guerra, né? Não só contra os judeus, mas contra os eslavos, contra também os ciganos, mas, de certa forma, Israel, os judeus tinham um poder aquisitivo maior e uma influência maior, então eles conseguiram impor aí a criação, de certa forma, de um Estado, né? Então, sim. E daí o Holocausto causou tipo, uma certa solidariedade internacional, assim, para com os judeus. E daí, além disso, né, teve muitos refugiados da Europa que saíram da Europa fugindo do nazismo e muitos deles imigraram justamente para a Palestina, que é a Terra Santa. E daí, enfim, nesse cenário, o Estado de Israel, né, os sionistas que queriam criar o Estado de Israel, conseguiu o apoio de uma grande potência, que é o Reino Unido, para conseguir fazer isso. E então, eles reuniram tudo isso e conseguiram criar um Estado. A ONU criou o Estado de Israel em 1949 e dividiu as terras da Palestina.
ou seja, uma parte ficou para os árabes que já estavam lá, e a outra parte ficou para o novo Estado de Israel, que é essa segunda linha do mapa aí, em 1947. Só que acontece, como vocês podem ver, tipo, a ONU deu uma parte muito maior do território para Israel, sendo que tinha muito menos judeu do que árabe. Isso gerou um certo conflito. E daí, essa tensão acabou causando uma guerra dos 100 dias, que na real quem atacou foi Israel. Israel atacou os territórios árabes na Palestina, meio que a justificativa foi tentar se proteger de um ataque eminente árabe para retomar as terras de Israel. Então eles atacaram primeiro e expandiram o território deles. Eles conquistaram mais terras palestinas e enfim, começaram a colonizar essas terras, assim. E essa expansão do território, ela não é reconhecida pela ONU. Então, a ONU não reconhece que seja legal, dentro das leis do direito internacional, que Israel esteja nessas terras que foram ocupadas depois da partilha de 47. Então, o Estado de Israel ele já tem esse problema, porque ele não tem a sua expansão territorial reconhecida pela ONU, então ele já é meio que um Estado ilegal. E, além disso, como se não bastasse, ele realmente realiza uma empreitada colonial nesses territórios. Então, ele instala assentamentos, que são cidades que chama kibbutz, na real, ó, assim, ó, kibbutz, nesses territórios palestinos, e começa a realmente colonizar o território, a expulsar os palestinos, a colocar os árabes palestinos em guetos, em áreas na cidade que eles não podem ir. O Estado de Israel ele restringe direitos. Muitos palestinos não têm cidadania dentro do Estado de Israel, então eles não podem votar, eles não podem usar serviço público. Então é realmente uma perseguição, entendeu? E além de tudo, os palestinos também passaram por uma limpeza étnica, que foi expulsão em massa e matança em massa dos palestinos desses territórios que o Israel queria ocupar. E isso é um processo colonial que acontece até os dias de hoje. Como, por exemplo, esse conflito que eu falei para vocês que aconteceu em 2021, ele ocorreu justamente na faixa de Gaza, que é uma das maiores tensões ali do território, que é um território que ainda é controlado por árabes palestinos. E daí Israel está basicamente avançando pelo território, matando as pessoas, jogando bomba. E daí, tem umas imagens muito pesadas, assim, porque, eles matam crianças, sabe? Em zona territorial, assim, eles jogam bomba na casa das pessoas, para os árabes israelenses irem embora dali e deixarem o território limpo para os judeus colonizarem. Enfim, é uma questão muito complicada que envolve genocídio, porque a intenção do Estado de Israel nunca foi dividir. Eles aceitaram a divisão da terra justamente para iniciar o processo colonial, mas a intenção deles nunca foi dividir a Palestina. Eles sempre tiveram a intenção de expulsar os árabes de lá e realmente, fazer com que a Palestina inteira fosse um Estado judeu. E, pode falar. É literalmente um genocídio, né? A gente vai voltar lá na história e vai ver. Tudo começa com a primeira guerra árabe-israelense, né? No caso, os árabes, eles se juntam contra essa imigração de pessoas que ficam chegando em Israel, todos os judeus que acreditam na questão da terra prometida, e eles vão e atacam Israel. Mas Israel, ele tem por trás dele muito dinheiro, muito capital e muita influência por parte dos Estados Unidos e, como a Laura disse, da Inglaterra, né? E dessa forma eles vão literalmente colonizando e vão ocupando os territórios onde tem água, onde tem os recursos, e eles vão ocupando e vão pondo a população deles, expulsando os palestinos. Não é mesmo? E aí a gente vai ter uma série de guerras, e essas guerras, elas são conhecidas até como intifadas, que vem da questão da intifada ser uma guerra na qual os palestinos usam pedras para se defender de um Estado altamente militarizado tecnologicamente. Por exemplo, o Alckmin, ele comprou uma série de blindados de Israel durante as manifestações que estavam ocorrendo, e são armas assim, pessoal, de guerra mesmo, que aguentam fogo, todo tipo de munição, sabe? É extremamente complicado. E aí a gente teve, como a Laura também comentou, esses incidentes, não é? Que o pessoal de Israel, da Palestina tentava acertar bombas
saindo lá da Palestina e da faixa de Gaza, mas Israel tem um escudo de proteção. Então, na teoria, enquanto um ataca o outro e a Palestina morrem várias pessoas, crianças, porque uma vez que você atinge um míssil, ele vai cair numa residência, mas ele não vai levar só a residência. Qual é a precisão que você vai ter de um míssil, né? Enquanto a população de Israel fica protegida, né? Muito complexo. Sim. Aí, gente, então, a gente deixou no slide esses outros 2 conflitos, que não vai dar tempo da gente falar, mas seria legal se vocês pudessem abrir depois e dar uma olhadinha. Tipo, eu posso mandar... Laura, Oi, você pode botar no outro slide rapidinho, por favor? esse aí? É pra tirar uma foto aqui. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Mas então, gente, eu posso mandar no grupo do Zap dos estudantes esses outros 2 conflitos aí, que seria legal vocês darem uma lidinha, pelo menos. Ok? Ok, a gente vai passar para o mais importante, porque realmente esses 2, eu acho que eles estão mais na periferia da realidade, mas vamos então para a nossa cerejinha do bolo, infelizmente, né? Eu dei tempo de falar só rapidinho. Quer mostrar as fotos ou quer falar direto? Bom, pessoal, só ia falar rapidinho de algumas fotos naquelas questões que a gente tem de conflitos, né? Aí a gente tem a Cruzada, os Templários tentando libertar a Terra Santa, histórias muito complexas que vocês devem ter visto com o Tales, né? Aí a gente tem a questão dos conflitos internos e externos, a gente tinha o escravismo, né, que pegava, por exemplo, na África, algumas etnias e punham elas para duelar entre si, para você pegar e vender as pessoas que perdiam. É extremamente desgostoso. Aí, por exemplo, a gente tem um caso lá na África também, em Ruanda, né, que era uma colonização belga, e os belgas, só por uma questão fisiológica de certa etnia, ter o nariz ser mais, um pouco, a pele mais clara, não ser retinto, ter o nariz mais fino, eles colocaram uma pequena população comandando toda uma maioria. Isso gerou um genocídio, né, dos Tutsi e dos Hutus. Por último, essa fotinha aqui, né, do petróleo, mostrando o caos que pode ser gerado pelos esses conflitos. No caso, dos Estados Unidos, ali no Kuwait, né? O pessoal, e o World Trade Center. Aqui a gente tem uma criança síria que morreu, infelizmente, no Mediterrâneo. E aí eu mostro uma pessoa lutando com pedras ali na Palestina. Bom, pessoal, agora entramos na crise do Afeganistão e o Talibã. Eu vou só falar rapidinho, a Laura complementa e tudo bom. Tudo começa na década de 70, né? A gente tem a ocupação do Afeganistão por parte da União Soviética, e aí os Estados Unidos começam a fomentar apoios militares a grupos de guerrilhas fundamentalistas do Islã. Aí nessa questão, eles vão patrocinar e existe a jihad, que é a luta contra a opressão e a ditadura. Nesse caso, era a luta de pressão contra a opressão contra a União Soviética. E aí você vai ter o quê? Os Estados Unidos auxiliando. Só que aí, pessoal, a gente tem a saída dos Estados Unidos do poder. E aí você passa a ter um governo do Talibã. Entretanto, a gente tem uma guerra que começa em 2001 e dura até hoje. E aí nós temos, depois de 20 anos, a saída dos Estados Unidos do Talibã, mas uma saída na qual eles não proporam um plano de armistício ou uma saída organizada, né? Acabou ocorrendo de supetão. O Biden literalmente tirou as tropas de lá e, de certa forma, deixou uma série de tecnologias ali para o Talibã. A Laura, você tem algo? Bom. Não, é isso, assim, gente. Eu acho que, tipo, isso tem a ver com o ataque terrorista de 2011, 2011 ou 2001? 2001. Acho que 2001, né? Acho que você digitou errado. Sim, tem a ver. Por quê? Porque os Estados Unidos invadiu o Afeganistão depois do ataque terrorista de 2001.
justamente com a justificativa de que o Estado afegão estaria abrigando o Osama Bin Laden em seu território, entendeu? E foi aí que começou o início da ocupação dos Estados Unidos lá. E até de 2001 até, tipo, esse ano, entendeu? Então, durante 20 anos, a gente tinha presença militar dos Estados Unidos no Afeganistão, e a gente sabe que tudo isso não foi por conta para garantir a segurança internacional, e sim por interesse nos poços de petróleo que tem na região. E por quê? Durante esses 20 anos que os Estados Unidos ficou lá, não reconstruiu o Estado afegão, não deu toda a assistência que precisava ter dado em 20 anos que estava lá, não construiu democracia, entendeu? E daí o governo Biden, na real já estava sendo negociado no governo Trump, mas daí o governo Biden resolveu retirar as tropas dos Estados Unidos de lá, sabendo que o Talibã estava avançando. Então, a retirada foi meio que deixar o caminho livre para o Talibã tomar o poder do país, entendeu? Então, eles simplesmente saíram do Afeganistão e não garantiram as condições de segurança necessárias para aquela população e para aquele Estado conseguisse se manter firme contra o Talibã, entendeu? E daí os Estados Unidos saiu. Eu coloquei essa foto, que eu acho que é uma foto que ficou meio famosa, né? De que foi os pessoal dos Estados Unidos indo embora do Afeganistão e, tipo, os afegãos tentando subir na asa do avião, tipo, para tentar ir embora junto, assim. E, tipo, esse é o tamanho do medo, assim, que a população afegã, tipo, tem de um domínio do Talibã, porque há um grupo islâmico fundamentalista que, enfim, é muito ruim, tipo, principalmente para as mulheres, sabe? Tipo, muita mulher no Afeganistão não vai mais poder estudar, por exemplo. E é isso, assim, tipo, como a gente falou, a gente já passou do tempo, e vai ser só um resuminho muito simples, tipo, eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp uns materiais que vai complementar, tá bom? Porque é uma crise realmente muito extensa e, tipo, não ia ter como a gente falar sobre tudo. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem falar, ou pode falar agora, rapidinho, ou estaremos presentes também na aula de resolução de exercícios na segunda-feira, ou no grupo do WhatsApp, sempre que vocês quiserem, tá bom? Isso mesmo, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês o Serviço Geológico dos Estados Unidos e como ele funciona para encontrar petróleo, tá? Acho que vocês vão olhar aí. Tá vendo aqui? Esse é a busca dos Estados Unidos, o serviço geológico deles, tá? É o Exército. É brincadeira, pessoal. Bom, acho que pode parar a gravação já. A gente poderia ter uma aula só disso. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai falar mais sobre isso segunda-feira, tá?